Olá, como é que vocês estão por aí? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos seguir aqui com as nossas aulas de identidade e protagonismo. Sou a professora Larissa, vou seguir acompanhando vocês nesse processo. A gente tem falado nas últimas aulas sobre estratégias de aprendizagem. Na última aula, na aula anterior a essa, a gente falou sobre mapas mentais, construímos um mapa mental aqui juntinhos. Espero que vocês tenham feito aí em casa. Quem não viu essa aula, volta lá, dá uma olhadinha. E hoje a gente vai seguir falando, hoje não, nessa aula, a gente vai seguir falando sobre estratégias de aprendizagem e nós vamos hoje focar numa estratégia chamada fichamento. Não sei se você já ouviu falar do fichamento, eu fiz muito fichamento ao longo da minha vida, Espero que essa estratégia possa ter ajudado você, possa ajudar você também assim como me ajudou, Então, o que seriam os fichamentos, Então, o fichamento é um registro organizado das informações mais importantes de um texto ou livro. Muitos de vocês aí, quando estão fazendo as leituras em casa, reclamam justamente da quantidade de informações, Às vezes lê e fica, poxa, não era só ter dito isso aqui logo, Eu precisava ter lido isso tudo. Então, a gente sabe que são muitas as informações no texto, principalmente no texto didático, ali para te ensinar alguma coisa. Então, esses textos, eles geralmente vêm com outras informações que vão contextualizar, que vão problematizar, que vão trazer referências. Então, tudo isso vai enchendo o texto ali de informações e, às vezes, você pode ficar um pouco perdido ou perdida sobre o que é mais importante ali. Mas não se preocupe, porque isso é uma habilidade que a gente vai ganhando também com o hábito de fazer leitura, com o hábito de fazer resumo, mapas mentais, fichamento, a gente vai ganhando essa competência de conseguir identificar o que é mais importante. E aí o fichamento vai te ajudar nisso, certo? Então, fazer esse registro dessas informações para que você possa depois ir recuperando de forma mais rápida, quando você for fazer as suas revisões, Você vai poder recuperar de forma mais rápida aquelas informações importantes. Então, quais são os tipos de fichamento, A gente colocou aqui 3 tipos de fichamento, pode ser que tenham outras, mas pense que essas 3 aqui são fundamentais. Primeiro, o fichamento do tipo resumo. Então, esse fichamento ele vai sintetizar as ideias principais com as suas próprias palavras, Então, lembrem-se disso aí, que isso é importante, No fichamento do tipo resumo, é com suas próprias palavras, tá? Então, você vai sintetizar com as suas próprias palavras. No fichamento do tipo citação, Então, citar algum autor, citar alguma ideia, você vai destacar trechos do texto entre aspas. Isso é importante, tá? Na citação, você sempre tem que colocar as aspas. Professor, o que é aspas? Olha só, esse símbolozinho aqui, ó. Tá? Isso são as aspas. Quando a gente escreve alguma frase, alguma coisa e coloca esse sinalzinho, são as aspas, tá? Então, fazer a citação é destacar os trechos de um texto entre aspas, porque aí você vai colocar as palavras do autor, tá? Fazer a citação é usar as palavras do autor ou da autora. Fichamento bibliográfico vai destacar de maneira pontual quais são os principais pontos ou conceitos de um texto. Tá? Porque olha só, aqui você tá no resumo, você vai resumir com as suas próprias palavras. Na citação, você vai destacar a fala do autor, trechos do autor, e esses trechos podem ser conceitos ou não, mas aqui no fichamento bibliográfico, você vai trazer principais pontos ou conceitos de um texto, necessariamente só os conceitos principais. Tá certo? Então, olha só a potência desses tipos de fichamento aí para os seus estudos posteriores, para as suas revisões, para os estudos de trabalhos, do tipo seminário. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo de fichamento do tipo resumo, tá?
Então, dá uma olhadinha aí, se dê para dar um zoom na sua tela aí para você olhar melhor. Então, aqui eu tenho um fichamento, ó, que tem como assunto genocídio de 60 mil pessoas no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais. Então, esse provavelmente é o título do texto que foi usado como referência para o fichamento, certo? E aí aqui a gente tem a fonte, ou seja, o que é a fonte? Qual é o texto que foi consultado, de onde esse texto foi retirado. Então, aqui a gente tem, olha só, qual é a fonte? É um livro chamado Holocausto Brasileiro, um livro de 2013. Está tudo aqui na ficha, na fonte, né, bibliográfica desse texto, certo? E aqui, olha só, tem um texto resumindo o que foi lido. E aí o texto é com as palavras de quem fez o fichamento. Então, olha como a pessoa começa. Segundo Arbex, né, que é o sobrenome da autora, que é Daniela Arbex. Então, segundo Arbex, a maioria dos internados na colônia não tinha nenhuma doença mental. Olha só, está colocando as palavras do autor, não está usando aspas, porque é um resumo com as palavras de quem fez o fichamento, né? E aí, a partir daqui, ó, vai trazendo um texto resumindo esse capítulo que foi lido. Deu para entender? Certinho. Vamos seguindo. Aqui, a gente já tem um fichamento do tipo citação, tá? Então, bem aqui a gente tem a fonte de onde foi retirado o texto, bem no cabeçalho aqui, né, na primeira linha do texto. É uma atividade de língua portuguesa. E aqui a gente tem a fonte. Então, a fonte, a gente tem aqui um livro do Guimarães. E aí, esse livro, ele traz algumas falas sobre a língua portuguesa, né? E olha só como que a pessoa fez aqui a citação. A pessoa leu o texto e foi trazendo aqui, olha só as aspas, vocês estão vendo aí, ó. As aspas, começando e encerrando o texto, fazendo a citação do autor aqui, Guimarães. Então, trouxe um texto, por exemplo, aqui, ó. No conjunto dessas relações da língua portuguesa, nestes outros países, em que é oficial, e assim vai continuando. Mas está entre aspas, porque é o texto igualzinho, está lá no texto do Guimarães, tá certo? Então, esse é o fichamento do tipo citação. E aí, a pessoa vai colocando citação embaixo de citação. E aí, isso vai te ajudar depois a ler só o que é o filé do texto, né? O suprassumo do texto. Agora vamos para o exemplo do nosso terceiro tipo de fichamento, que é o fichamento bibliográfico, né? Então, no fichamento bibliográfico, a gente falou que o autor, ou seja, quem está fazendo o fichamento, na verdade, né, vai trazer ali apenas os conceitos fundamentais do texto que leu. Então, a gente tem aqui um texto, e olha uma coisa que é importante vocês observarem. Todos os exemplos que eu trouxe de fichamento, eles começam com o quê? Eles começam com a fonte. Ou seja, de onde é esse texto? Que texto é esse? Porque senão depois você fica perdido. Se você fizer um fichamento e não colocar qual é a fonte, você não sabe nem onde procurar esse texto depois, né? E aí, nesse texto aqui, qual é a fonte? A questão da cultura popular, que é um texto do Carlos Martins, de 1963. E aí, nesse texto, a pessoa trouxe os conceitos fundamentais. Então, aqui ele trouxe o conceito de cultura popular, qual é a problemática central desse texto, certinho? Então, quando você for fazer um fichamento do tipo bibliográfico, quase não sai, esse tipo de fechamento aqui vai te ajudar bastante, porque quando você estiver estudando para a prova, para as avaliações, para os seminários, você vai querer saber os conceitos que os professores estão trabalhando. Então, colocar ali no seu texto, no seu caderno, o conceito que é fundamental naquele conteúdo, vai poder te ajudar muito mais, talvez, do que fazer esse resumo, trazendo as citações, tá? Então, para você fazer aí esse estudo mais direcionado, tá bom?
Então, para que serve um fichamento, gente? Acho que agora que a gente já mostrou vários exemplos, fica até fácil para você entender a relevância desse tipo de material, né? Então, o fichamento, ele serve para organizar o seu conhecimento de uma forma esquemática, de uma forma lógica. Serve para facilitar a compreensão do conteúdo que você está estudando, certo? De uma maneira também resumida. Serve para fixar o que foi lido, tá? Porque aí você pode ler aquele material, reler várias vezes e aquilo vai te ajudar a fixar. Serve para economizar tempo no momento que você for fazer as revisões, porque aí você já não vai ler o texto completo, mas só o que importa daquele texto. E vai melhorar também a sua capacidade de síntese, tá? Que isso é muito importante para um estudante, a capacidade de reconhecer informações, de interpretar e poder, de maneira sintética, resumir, traduzir, focar, certo? Além de que o fichamento vai te servir de material de consulta por bom tempo, tá? Então, olha só, esse material de consulta, o fichamento, se você tem a prática, tiver a prática de guardar em pastas ou guardar em portfólios, né? Ou se você conseguir ter cadernos de fichamento, nossa, isso vai te ajudar para um estudo para além da escola, vai te ajudar a estudar, né, em momentos mais à frente, a fazer revisões para mais de um vestibular, se você quiser prestar, tá certo? Então, lembrem-se que o fichamento é um material seu também de estudo, né, de aprofundamento. Quais são os elementos do fichamento? A gente trouxe ali o cabeçalho, né, você vai colocar para que aquele fichamento foi feito, sinalizar, né? Você tem a referência bibliográfica, que eu já destaquei isso para vocês. O conteúdo. E é muito importante também colocar o local onde se encontra a obra. Professora, como assim? Se você pesquisou esse texto que você usou de base num livro da sua escola, você pode colocar que é do seu acervo pessoal, ou colocar que é da biblioteca da escola, ou se você pesquisou num site, colocar a fonte, né? Qual é o site onde você pesquisou? Então, é muito importante para que depois você possa retomar a fonte principal, né? Caso fique alguma dúvida, você queira retomar o texto, né? Então, lembre-se de colocar onde se encontra essa obra. Então, eu trouxe aqui, olha só, os elementos num texto que a gente já tinha, que eu já tinha lido para vocês como um exemplo de fichamento de citação, né? Então, a gente tem aqui um cabeçalho, nesse caso é um cabeçalho simples, né? A pessoa colocou aqui só língua portuguesa, professora Andréia, né? A gente tem aqui a referência, ou seja, qual é o texto, de quem é o autor, né? A gente tem aqui o conteúdo. E a gente tem aqui o local. Nesse caso aqui, a pessoa botou cópia xerografada, né? A pessoa tirou uma xerox e colocou que é uma cópia. Mas se for um livro seu, você pode colocar que é um livro pessoal, pode colocar que é um livro da escola, ou colocar o site de onde você tirou esse texto, tá certo? Então, essas informações vão te permitir ficar atento à fonte, né, à fidedignidade, ou seja, a validade aí desse conteúdo que você resumiu e fichou, certinho? E aí vamos ao como, né? Como fazer um fichamento. Então, a gente trouxe aqui uma sequência de passos que, se você pesquisar na internet, você vai ver várias referências de como fazer fichamento, você vai ver vários exemplos de fichamento, então tenham sempre à mão aí essa habilidade, curiosidade, na verdade, pela busca de referências, tá? Então, qual é o primeiro passo aqui para fazer um fichamento? Escolha a obra e identifique, tá? Então, escolha o conteúdo, escolha a obra. Então, você vai anotar os dados bibliográficos. Quais são os dados? Quem é o autor? Qual é o título? Qual é o ano? Né? Qual é o número de páginas que você está fichando? Essas são as informações.
Segundo passo, leia e selecione as informações, que é justamente nessa seleção de informações que você vai ganhando habilidade de síntese, tá bom? Então, você vai destacar pontos-chaves, ideias principais, conceitos, exemplos relevantes. Isso também pode ajudar muito no fichamento, você reconhecer os exemplos que podem te auxiliar a reconhecer esse conceito, tá bom? O terceiro passo, organize as informações. Então, escolha qual é o tipo de fichamento e qual é o seu objetivo com essas anotações, tá certo? Então, a depender se você está estudando, por exemplo, para uma prova, ou para um seminário, ou para o vestibular, você pode ir adequando o seu fichamento, tá certo? E aí a gente vai ver aqui, olha só, essa parte de selecionar as informações, você ainda está no texto mesmo, grifando, né, sublinhando, destacando. Aqui nessa parte 3, você já está indo para o seu fichamento, onde você vai tirar do texto e levar lá para o seu caderno, né, ou digitar da forma que você melhor puder fazer. Passo 4, revise o fichamento. Gente, revisão é a vida do aluno, né? Tá todo tempo revisando ali para você estar se certificando das informações que você está acessando. Então, revisar o fichamento é verificar se todas as informações que você acha que são necessárias estão ali colocadas de uma forma proveitosa, de uma forma clara, certo? Então, seguindo esse passo a passo aqui, você vai conseguir aí melhorando a sua habilidade de resumir, de fazer fichamentos e de fazer registro e materiais de consulta para você, tá certo? E aí vocês poderiam me perguntar, professora, mas qual é a diferença entre um resumo e um fichamento? Porque os professores me pedem para fazer resumo. Imagino que os professores devem pedir muito resumo por aí, né? Resumo de obras, resumo de capítulo, né? Resumo de um tema. Então, qual seria a diferença? Primeiro, a gente colocou aqui um quadro comparativo, né? E aí, nesse quadro, a gente vê que os resumos, ele tem destaque para os elementos importantes, assim como os fichamentos, né? Então, a gente tem aqui semelhanças e diferenças. O resumo, ele apresenta de forma concisa, né, ou seja, de forma resumida, os pontos relevantes. O fichamento também faz isso, né? Aí a gente vai ver que os resumos faz a seleção e exposição das principais ideias. Mas o fichamento pode também oferecer para você a produção de uma nova conclusão a partir das principais ideias, né? Principalmente no fichamento do tipo resumo, que você faz com as suas próprias palavras. Eles são indicados para quê? Os resumos são indicados para alunos que já possuem o domínio de um conteúdo, tá? Para você ali relembrar. Já o fichamento, ele é indicado para os alunos que estão em busca do domínio de um conteúdo, para que você possa ali entender passo a passo desse assunto que você está lendo, né? Então, a gente traz aqui, no resumo também, esqueci de ler, mas o resumo, ele traz a condensação do texto, sempre com as suas palavras, e no fichamento, ele traz também muito o uso de citações de um autor. No resumo, a gente não coloca citações do autor, né? Então, tem essas pequenas diferenças. Mas quando a gente traz o fichamento do tipo resumo, que foi o primeiro que eu apresentei para vocês, aí esses dois tipos de estratégias aí vão se aliançando, né? Vão se fusionando para poder a gente ter aí uma ótima estratégia de aprofundamento, de revisão e também de compreensão de um conteúdo. Mas olha só, fazer a diferença entre resumo e fichamento não é tão relevante assim. O mais relevante é que você possa escolher aquela estratégia que melhor te auxilia a compreender um assunto, tá certo? Então, uma outra dica que a gente dá é que você possa fazer o seu acervo próprio de fichamentos, né?
Então, isso te possibilita a organização do conteúdo estudado ao longo do tempo, ao longo da tua carreira como estudante, facilita a revisão para provas e vestibulares, vai te ajudar a entender, a retomar conteúdos, né? Vai te ajudar a desenvolver autonomia nos estudos, criando aí uma organização. E vai possibilitar também a ajudar suas amizades, né? Porque com o fichamento você pode compartilhar seus fichamentos aí, ou podem ter uma comunidade aí que compartilha fichamentos, e esse acervo vai poder ajudar todo mundo nos momentos ali de sufoco para estudar para uma prova, para um vestibular, tá certo? Então, façam aí seus fichamentos e vamos seguindo juntos aqui nas nossas estratégias de aprendizagem. Até a próxima!